Boa noite, queridos irmãos e amigos, irmãos da Missão Church, minha igreja, e também os outros amigos que são também amigos de Deus, colegas de trabalho, de outros ministérios que estão sempre acompanhando as aulas, mandando aí seu comentário, dando as suas opiniões. É uma alegria para mim reencontrar muitos amigos de ministério de quando eu iniciei a minha vida com Deus. Às vezes eu vejo eles aí assistindo às aulas e é uma bênção para mim. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui estudando a lição 9 da nossa revista, que é a revista da CPAD, que nós adotamos, uma excelente revista, um material muito bom. E nós estamos estudando a respeito de globalismo. E na aula anterior, na introdução, eu expliquei para os irmãos a diferença entre globalismo e globalização, para que não misturem as coisas, porque são duas coisas totalmente diferentes. E o ideal é que você busque lá na aula anterior para compreender essa diferença, para a gente não ficar aqui perdendo muito tempo, relembrando sempre a aula anterior e começando tudo de novo, senão a gente não avança. Queria pedir para você que você compartilhasse a aula com seus amigos, os irmãos da Church. É só ir ali embaixo, não custa nada. Compartilha com seus amigos, cria uma sala de vídeo, envia para outras pessoas, para que a palavra chegue a outras pessoas. Não é para que o ruiz chegue às pessoas, é para que a palavra, o estudo da palavra de Deus, ele entre dentro de outras casas e assim as pessoas também ouçam e aprendam da palavra de Deus, que é muito importante. A intenção do estudo da Bíblia é nos tornar exímios manipuladores ou manuseadores da palavra de Deus, saber onde estão os textos, onde eles acontecem, por que acontece, ter explicação para dar quando alguém nos questionar, É claro que não vamos guardar tudo, mas tudo aquilo que a gente põe para dentro do nosso coração, da palavra de Deus, ele nunca é perdido e muito menos esquecido, porque quem traz a nossa memória é o Espírito Santo de Deus quando é necessário. Tudo aquilo que a gente lê da Bíblia entrou no nosso inconsciente, está guardado dentro do nosso coração, e hora menos hora o Senhor traz ele à nossa memória. Essa é a intenção da escola bíblica, que você aprenda. Portanto, compartilhe o vídeo com seus amigos, que para a gente vai ser muito importante. Se você quiser acrescentar alguma coisa à aula, tiver uma dúvida, também coloque nos comentários, que depois eu retorno para você. Vamos aprender. Eu queria recomeçar a aula a partir da leitura do texto que vai nos conduzir aos acontecimentos a respeito de globalismo. Às vezes as pessoas podem perguntar assim: nossa, Ruiz, mas é importante aprender sobre globalismo? Não pode esquecer que a mesma pergunta nós fizemos lá atrás, quando começamos a estudar as civilizações. Claro que é importante, e você vai perceber aqui no andamento da aula por que é importante, que isso afeta as nossas vidas nos dias atuais, porque a palavra de Deus, ela sempre vai trazer um ensinamento novo às nossas vidas. A palavra de Deus diz ela mesma que ela se renova a cada dia, O Senhor Jesus dizendo que tudo se fez novo, inclusive a palavra, ela se renova. E a gente lendo ela, às vezes você vai ler um texto que você já leu lá atrás um dia, e hoje você lê ele novamente, ele traz outra mensagem diferente ao seu coração. É o mesmo texto, mas por isso que nós dizemos que a Bíblia é viva. É o único livro vivo que existe, porque ela se renova todas as vezes que você lê, ela é atual. Amém, irmãos? Gênesis capítulo 11, do 1 ao 9. Guarde o texto, anote num cantinho aí, para que você leia depois novamente, para se familiarizar com toda a história. Bora lá? E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Façamos um nome. O que eles queriam, irmãos? Serem famosos. Façamos um nome. E qual era o objetivo da construção
dessa torre que ela tocasse o céu. Por que será que eles queriam ela tão alta, irmãos? Será que é porque eles queriam subir até o céu? Não, mas eles tinham um objetivo. A gente vai aprender isso na lição. Façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. Outro objetivo que esse povo tinha: ficar juntinho, num único lugar. Eles não queriam que aquele povo fosse espalhado pelo mundo afora. Queriam ficar todos juntinhos ali no mesmo lugar. Olha, isso é uma ideia de globalismo, tá bom? Todos juntos no mesmo lugar, com um único governante. Vai prestando atenção. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O Senhor resolveu descer e observar aquela construção e como que ela estava indo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre toda a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então aquele projeto do homem de edificar um lugar onde ele ficasse juntinho, sem se espalhar, foi por água abaixo, porque se espalharam automaticamente após terem as línguas confundidas. Eles não falavam mais, não se compreendiam, então cada um foi para um lado e aquilo que era o objetivo inicial de Deus acabou acontecendo, porque não poderia ser frustrado. E eles se espalharam por toda a face da terra. Isso é importante você guardar. Qual o objetivo da nossa lição? Evidenciar que o globalismo afronta os propósitos de Deus no mundo. Afronta, irmãos. Viu? Por isso que não é globalização. A globalização ela é boa, traz um resultado proveitoso para nós todos. Mas o globalismo ele é uma afronta a Deus. Temos alguns objetivos específicos com essa lição. Primeiro, apresentar a segunda civilização humana, que veio a partir de Noé. Segunda civilização. Depois nós vamos explicar o globalismo de Babel. Por que se chamou globalismo? Qual era a intenção de quem iniciou a obra? E vamos expor aqui a intervenção de Deus em Babel. Vamos lá, irmãos? Hoje estudaremos a primeira iniciativa de se globalizar a terra. Essa apostasia teve lugar em Sinear, na Mesopotâmia. Ali homens ímpios e dissolutos incitaram a descendência de Noé a aglomerar-se num só lugar com um único governante. Percebe, irmãos, a intenção qual que era? Estarem todos num único lugar, com um único governante que fizesse, que conduzisse, regesse a vida e o dia a dia de todos aqueles que estavam ali naquele único lugar. Os irmãos vão se familiarizar com isso, porque tem um outro projetinho aí em andamento que também tem esse objetivo de juntar de uma maneira única, com um único governante, única moeda, única religião. Isso é globalismo. Então foi dessa forma que nasceu o globalismo, uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à povoação e o governo da terra. Era contrário, né? Por que contrário? Porque Deus queria que o povo se espalhasse sobre toda a terra. Olha, crescei, multiplicar, enchei a terra. Como que ia encher a terra se eles ficassem aglomerados ali naquele único lugar, sem ir para canto nenhum e viver somente naquele lugar ali? Bom, em seguida nós vamos ver como se deu a intervenção do Senhor naquele projeto insano. Num único ato, Deus confundiu a língua dos filhos de Noé e os espalhou pelos mais remotos continentes e ilhas. Todos espalhados do jeito que era para ser desde o início, irmãos. Bom, finalmente constataremos como o Senhor deu início à linhagem piedosa de Israel, chamando o patriarca Abraão a viver pela fé.
Começamos então a entrar já num novo projeto de Deus, já que aquele não havia dado certo. Então ele recomeça e agora ele vai separar Abraão e vai começar novamente o seu projeto que visa trazer a Cristo para salvar a humanidade. E ele viria justamente dessa linhagem. Que Deus nos ajude a compreender então mais essa lição extraída de sua maravilhosa e insondável palavra. Seja atribuído a Ele toda a honra e toda a glória. Que o Senhor abra o nosso entendimento e que a gente aprenda. Vamos iniciar no tópico número 1 aí da revista, a segunda civilização humana. A apostasia de Cã e de Canaã, que eram filhos de Noé. Filho e neto. Bom, vamos trazer a memória. O episódio da vinha de Noé acabou por revelar a irreverência de Cã, seu filho caçula, e a maldade do seu neto Canaã. Como que foi isso, Luiz? Que negócio foi esse? O que eles fizeram de tão grave assim? Que revelou irreverência, maldade. Onde foi que aconteceu isso com Noé? Então, nós vamos ler agora Gênesis capítulo 9, do 20 ao 22, e o texto diz assim, olha: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se, ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar lá fora aos seus 2 irmãos que estavam lá. Bom, 9:25 agora diz assim, olha: disse Noé para Canaã: maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Parece que Noé ficou muito aborrecido com aquilo que aconteceu. Os irmãos entenderam o que iniciou ali? Qual foi a gravidade? Noé tomou umas e outras, ficou embriagado com o vinho da vinha que ele mesmo plantou, cultivou e fez o próprio vinho. E ele, ao beber esse vinho, se embriagou. Então estava lá e acabou tirando toda a roupa, estava nu lá. E o seu filho, Cã, observou aquilo e achou engraçado, te caçoou, foi correndo lá fora contar para os outros irmãos, e aquilo gerou então essa maldição de Noé para Cã. A gente vai dar uma aprofundada nesse assunto porque tem algumas opiniões assim a respeito do que realmente aconteceu ali. Não está explícito, não é assim uma coisa que você pode falar, nossa, será que é dessa forma? Não, irmão, são teorias e eu estou aqui para colocar essa teoria e dizer até a minha opinião a respeito dela. Essa é a opinião desse pastor, que pode divergir de alguma outra, não tem problema isso. Bom, tinha início ali uma apostasia que, se não fosse a interferência divina, comprometeria a ordem de povoar a terra. Então, irmãos, foi essa civilização que a gente vê sendo construída aqui, a Torre de Babel, a cidade em torno de Babel, ela começou a surgir essa ideia a partir do episódio que a gente viu, porque aí os filhos de Noé saíram de perto dele e foram se juntando, esses povos foram se reunindo, seguindo adiante e chegaram até nesse ponto aqui. Então, assim como a cultura cainita, ou seja, de Caim, que também foi maligna, induziu os filhos de Sete ao pecado. O modo de vida de Cã e de seu filho Canaã pôs-se a influenciar a descendência de Sem e de Jafé ao pecado e à iniquidade. Os irmãos perceberam ali? Eu costumo dizer, assim, uma opinião, de que o pecado ele é contagioso. O cara, quando ele peca, ele vai para o inferno por conta do pecado, mas ele não quer ir sozinho, ele quer arrastar outros com ele. Então ele quer levar o vizinho, ele quer levar o amigo, ele quer levar alguém da família. Então, se o cara ele é dado ao álcool, ele vai convidar alguém para beber com ele, ou então ele vai se sentar com outros que também já estão nesse mesmo pecado, nesse mesmo desvio de conduta, e ali eles vão se contaminar. Então eu costumo dizer sempre isso, de que o pecado ele é contagioso, e a gente vê aqui exatamente acontecendo isso.
O pecado passando de um para o outro, e começando a dar o seu fruto, a expandir. Então o modo de vida de Cão e do filho Canaã, então começou a influenciar os outros descendentes de Sem e de Jafé, que também começaram a caminhar no sentido da iniquidade e do pecado. 1 Coríntios 15, 33, olha, esse texto ele fala bastante profundamente a respeito disso. Ele vai dizer assim, olha, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, está querendo dizer que, vamos traduzir para você. O cara é bom, tem uma boa educação, tem bons conselhos, tem tudo para se tornar um homem de bem. Mas se ele começa a caminhar com pessoas de má índole, sabe, de uma mente mais pervertida, dados àquilo que desagrada a Deus e às vezes até os homens, um começa a ser influenciado. E geralmente nesse caso, quem está corrompendo aqui é justamente as más companhias. Elas corrompem aqueles que são bons, quando deveria ser justamente ao contrário. Nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, deveríamos influenciar as outras pessoas para que eles também se achegassem a Deus. Mas muitas vezes, alguns crentes que a gente vê e tem conhecimento, eles começam a se envolver com pessoas ímpias, que não se importam com aquilo que Deus quer dele, e aí a tendência é ele se inclinar à má companhia e ter corrompido aquilo que foi iniciado na sua vida, que é a boa obra do Senhor Jesus. Infelizmente é assim, né? Tem até um provérbio que é muito falado por aí que diz assim, olha, me diga com quem andas e direi quem és. Quer dizer, a influência muda, transforma, o meio acaba mudando a vida da pessoa e ela se torna aquilo que ela não foi ensinada a ser. Então os irmãos percebem? Por isso, ande com os bons, conheça sim as outras pessoas, mas não a ponto de ser influenciado por elas ao mal. Nós estamos no mundo, não tem como a gente sair do mundo e viver uma vida à parte. O que a gente não pode é deixar que o mundo nos influencie e nos corrompa. Os irmãos estão entendendo a ideia? Então, no tópico 1.2, vai falar do enfraquecimento da doutrina de Noé. Então, com a multiplicação de seus filhos, Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre eles. Começaram a crescer, a geração começou a gerar filhos e filhos, e se tornou uma grande multidão, e com isso Noé foi perdendo de vista e começou a ter dificuldade de conduzir a sua doutrina, que era aquilo que ele recebeu de Deus, e impediu até que sua família fosse destruída pelo dilúvio. Sua doutrina já não era seguida como antes. Tudo aquilo que ele ensinava já tinha aqueles que estavam por estar distante, não preservavam e não davam continuidade, então começaram a se desviar. Esse é o perigo, irmãos. Haja vista que Cã, seu filho, viu a nudez do seu pai e propagou-a a seus irmãos, isso foi um desrespeito à dignidade de Noé. Como eu disse para os irmãos, sobre isso aqui tem uma teoria interessante. Eu fiz até um dos seminários que eu fiz, o professor ele defendia essa linha que eu vou falar para você, porque ele, do ponto de vista dele, só o fato de ter visto o pai nu e embriagado e saído lá fora e compartilhado, não teria tido a gravidade tamanha a ponto de um pai amaldiçoar seu filho. É uma desgraça, como acabou acontecendo posteriormente, e algo muito mais grave do que isso. Então, todas as vezes que outros textos bíblicos falam que alguém viu a nudez do outro, está querendo dizer que teve relações sexuais com ela. Então há quem acredite que quando o Cão chegou lá e viu o pai dele embriagado, não apenas o viu embriagado e nu, mas também se aproveitou da situação e o possuiu sexualmente. É uma linha, tá, irmãos? Não estou aqui querendo dizer que é a verdade absoluta, mas existe um grupo de estudiosos da Bíblia que defende essa teoria aí. E a outra é aquela que os irmãos já conhecem mesmo. Ele
estava nu, estava bêbado. O irmão achou engraçado, zombou dele, tirou uma onda, foi lá fora, compartilhou com os outros irmãos que entraram, só que diferente dele, cobriram a nudez do pai. Pegaram lá uma roupa e cobriram ele para que ele não passasse mais vergonha. Bom, faltou muito pouco para que essa nova civilização tivesse o mesmo destino da anterior. Qual foi a anterior, irmãos? Foi destruída pelo dilúvio, lembra? E há quem diga também, depois nós vamos dar uma parada aí, de que a intenção dos descendentes de Cão aqui, desse povo que se juntou ali, era de construir uma torre tão alta que, se a terra fosse novamente destruída pelo dilúvio, eles preservassem as suas vidas e guardassem elas para a posteridade, sobrevivessem a essa nova destruição. E a gente sabe que Deus disse que não destruiria mais dessa forma a terra. Mas, irmãos, faltou muito pouco para que a terra fosse novamente destruída, dada a perversidade, dado o nível em que se encontravam os projetos e planos daquela nação que se corrompeu e se perverteu. Além do mais, Noé não estaria para sempre com os seus descendentes, a fim de refrear-lhes os excessos e os desatinos. Enquanto ele estava vivo e ele estava ali perto daquele povo que era mais próximo dele, que ele percebia os desvios e ele conseguia ainda contornar uma pequena porção da família e da sua geração. Mas Noé não ia viver para sempre. E ele era o homem que tinha a palavra, ele era aquele que temia a Deus e que conseguia, ainda que com muita dificuldade, conduzir parte dessas pessoas à presença de Deus e a seguir segundo os conselhos do Senhor. Mas, como está escrito em Gênesis 9:29, viveu ao todo 950 anos e morreu Noé. Ponto 3. O descaso para com o mandamento divino. Então houve um mandamento, uma ordem, e aconteceu um descaso com relação a esse mandamento. Vamos ver do que se trata. Apesar da sua prodigiosa multiplicação, os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra. Lembra? Gênesis 9:7. Olha o que diz o texto. Mas vocês sejam férteis, multipliquem-se e espalhem-se pela terra e proliferem nela. Isso é uma ordem que foi dada pelo Senhor quando gerou Adão e Eva e a sua posteridade. Então a palavra e a ordem era essa: olha, vocês sejam férteis, multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Era para se espalhar por todas as partes da terra e povoar a terra. Essa era a ordem. E parece que os descendentes aqui de Noé tiveram uma outra ideia, que ao invés de se espalharem, aglomeraram-se e desobedeceram a Deus. Ficaram, irmãos, juntinhos num único lugar. Saindo os homens do Oriente, encontraram-se numa planície e ali em Sinear se fixaram. Gênesis 11:2. Era para se espalhar, mas podia ficar uma turminha ali em Sinear, não ia ter nenhum problema. Mas não, eles todos se aglomeraram naquele único lugar. E isso foi o que gerou todo o projeto que era contrário àquela primeira ordem de Deus. E nós vamos ver aqui então o globalismo de Babel, no tópico 2 da lição aí. Qual era a ideia? Eles já falavam uma única língua. O idioma entre eles era um só. Eles já eram um só povo. Eram todos de uma mesma linhagem e estavam todos no mesmo lugar. Até aquele momento, como já vimos, a humanidade falava um só idioma e constituía-se um único povo. Isso começa a se formar aquilo que eu disse para os irmãos, que é a ideia do globalismo. No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar, como está lá em Gênesis capítulo 11, versículo 1. Então havia somente uma maneira de falar
e um único povo. Joia, seguimos. Pelo que inferimos no texto sagrado, não havia sequer dialetos ou sotaques. A unidade linguística era absoluta, era uma só. Não tinha inclinações, não tinham sotaques, não tinham aquelas coisas de quem mora no Rio puxa lá o R, o S, os paranaenses, né, puxam lá também de alguma outra forma diferente. Não, lá tudo era igual, absolutamente igual. Não tinha nenhuma tendência diferente. Idioma absolutamente idêntico. O problema não era a unidade, né, irmãos? Eu não sei se os irmãos vão lembrar bem, mas na aula anterior, quando a gente iniciou esse estudo, a gente falava a respeito do poder da unidade. E a unidade, ela é muito boa e é o que nós devemos buscar. Termos unanimidade, sermos únicos, termos um mesmo pensamento a respeito dos projetos que Deus tem para a vida da gente, para a nossa igreja. Por mais que sejamos diferentes, em torno da palavra de Deus temos que falar a mesma língua. Em torno da nossa igreja e daquilo que é a linha que nós cremos e seguimos, temos que falar uma mesma língua, temos que seguir na mesma direção. Se um começa com conversa dali e outro do dali, não, mas eu gosto mais da ideia que o pastor Ruiz tem, não, a teoria do Daniel ela é muito interessante, eu acho que é daquele jeito, aí já acabou, irmãos, a unidade. A igreja está dividida e essa divisão ela não é boa. Lembra lá em Atos? Era um só o pensamento do povo e tudo era comum entre eles. Essa é a ideia da unidade. Então o problema que aconteceu em Babel não foi a unidade. A unidade os levou a construir. A unidade era boa, mas o plano em cima da unidade é que era ruim. Então não era só unidade, era unificação. Era ter um único povo num único lugar. Certamente o anticristo se aproveitará de uma situação semelhante, a fim de implantar o seu reino, logo após o arrebatamento da igreja. Lembra que eu falei para os irmãos que tem aí todo um projeto do anticristo de ter essa questão do globalismo logo após o arrebatamento da igreja? É assim que será. Um único povo, uma única religião, um único governante, uma única moeda, e assim vai. Isso é globalismo. Então essa ideia lá atrás é parecida com essa do anticristo, que vai surgir no final, no início, um pouco antes do arrebatamento da igreja, a gente já vai ouvir conversa. Eu acredito que hoje em dia a gente já tenha ouvido alguma coisa em torno disso. Uma única moeda, uma única religião, quem já não ouviu falar disso? Né? De termos todos uma mesma tendência religiosa, um mesmo governo. Com certeza você já deve ter ouvido falar disso. Isso é o globalismo que surgirá assim que a igreja do Senhor Jesus, você aí e eu aqui, e minha família e a sua, formos arrebatados com Deus. Aí esse projeto do anticristo tomará forma. Apocalipse 13, versículo 7 diz assim, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. O texto de Apocalipse está falando do anticristo. A ordem de Jesus é que o evangelho não se concentre em Jerusalém, mas que alcance os confins da terra. Ministração, outro dia nós falávamos que o Senhor Jesus ele deu uma ordem. Assim que ele subiu, ascendeu aos céus pela última vez, a gente sabe que ele ressuscitou e ficou por 40 dias ainda aparecendo aqui e acolá. Muitos discípulos o viram e num dado momento ele reuniu todos no mesmo lugar, os seus discípulos, e deu-lhes a ordem, que daqui a pouco nós vamos ver, e uma delas é que o povo aguardasse em Jerusalém. E dali viria as orientações seguintes. Então o povo deveria se unir. Olha, está aqui, Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Estão entendendo a ideia, irmãos? Então ele mandou esperar lá, não para que o evangelho ficasse concentrado ali em Jerusalém. Não, havia algo importante que aconteceria ali, que ainda não havia acontecido. O Espírito Santo ainda não havia descido, vindo para substituir o Senhor Jesus de forma permanente, de ser o Consolador, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, aquele que nos encheria de força, de unção e, como está escrito aqui, de poder. Receberão poder quando o Espírito Santo descer. Então eles deveriam estar em Jerusalém até que viesse o Espírito Santo e os revestisse de poder. E poder para quê? Olha que importante, irmãos. Receberão poder quando o Espírito descer sobre vós para serem minhas testemunhas em Jerusalém, que era ali onde eles estavam, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por isso que o Senhor queria que todos os povos se espalhassem sobre toda a face da terra. Porque depois ele enviaria os seus discípulos, para que os discípulos fossem por todas essas regiões e levassem o Evangelho. Projeto de Deus se desenhando de forma concreta, de forma muito bem desenhada, projetada, como a gente vai vendo aqui desde lá de trás, quando o Senhor criou Adão e Eva. Por isso que nós estamos vindo desde lá de trás, os irmãos percebem? Bom, vamos lá à construção de Babel, irmãos. Daqui a pouco nós estaremos finalizando essa aula. Eu quero avançar o máximo possível, né? Porque nós já estamos atrasados. Construção de Babel. Os filhos de Noé não eram ignorantes, nem careciam de tecnologia, pois haviam sido capazes de executar o projeto da arca. Então, esses filhos de Noé, que edificaram a Torre de Babel, eles já tinham toda uma base de engenharia, de estrutura. Eles construíram uma arca gigantesca que comportava animais de todas as espécies e uma família lá dentro. E essa arca, né, gigantesca, ela não afundava, não existia nada semelhante a isso naquela época. Então, esses homens, esses filhos, esses descendentes de Noé, eles tinham já uma base que era a construção da arca, quando eles foram construir Babel. Está lá em Gênesis 6, de 14 a 16. E de tal forma construíram que o grande barco resistiu aos ímpetos divinos. Foram 40 dias e 40 noites de chuva constante. E aí a água subiu e aquele navio, ou a arca, enorme daquele jeito, flutuava, suportando ventos, ondas fortes, todo tipo de intempérie, resistiu até o momento oportuno. Projeto de engenharia fantástico que foi dado pelo próprio Deus, mas que foi executado por homens, que agora, juntos novamente, começam a edificar uma torre. Por conseguinte, a construção de uma cidade, em cujo epicentro havia um arranha-céu. Então, para avançar até o final e até tocar no céu, era só uma questão de tempo, irmãos. Avançando para o tópico 3. A intervenção de Deus em Babel. Precisou o Senhor intervir. Lembra que a gente estava falando lá atrás da interferência ou da ação de Deus nas civilizações? Aqui ele começa a intervir em Babel. De que maneira ele fez isso, irmãos? Quando o negócio estava ganhando forma, avançando de forma que não podia ser impedido, ele então veio e confundiu a língua daquelas pessoas. Então eles falavam a mesma língua, tudo que um falava para o outro era facilmente compreendido. Mas após a confusão das línguas, aí já era. Aí o engenheiro falava com o pedreiro e o pedreiro não entendia a ordem, ia lá o ajudante e o pedreiro falava com ele e ele não sabia o que fazer, porque não estavam mais entendendo e não teve como a obra prosseguir. Aí a consequência foi se espalharem. Visando colocar um ponto final naquele projeto, o Senhor Deus desceu à terra e ali incendiar confunde a língua daquela civilização. Gênesis 11:7, a gente leu, vou repetir. Venham,
Desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Aqui é uma conversa que a gente percebe, a gente já ouviu em púlpitos e pregações da reunião da Trindade. O Senhor dizendo, olha, venham, desçamos. Ele conversando com o Espírito Santo e conversando então com Jesus. Deus fala, vamos dar um pulinho lá. O negócio é nós descer e colocar a nossa mão ali, porque do jeito que está indo, nada vai poder impedir o avanço dessa torre. Então, por isso que diz o texto, está no plural, Gênesis 11:7. Venham, desçamos, mais de um, e não eram os anjos. Desentendendo-se então os filhos de Noé, reagruparam-se de acordo com a sua nova realidade linguística e espalharam-se por toda a terra. Então, as línguas foram confundidas. Não quer dizer que não havia entre eles pessoas que falassem a mesma entre eles. Então, com o passar do tempo, aqueles que se identificavam com a língua que nasceu ali, se juntou em pequenos grupos e foram novamente se espalhando por toda a terra. Amém? Tá fácil, irmãos? Então, vamos lá. A rebelião daqueles homens foi realmente grande. Mas como Deus havia prometido não mais destruir a humanidade, Gênesis 9:11 diz assim, estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas, e de um dilúvio nunca mais haverá, e não haverá dilúvio para destruir a terra. Deus fez então com Noé uma aliança, que o arco-íris, que os irmãos já viram e vem com frequência após as chuvas, era o que sinalizava e lembrava dessa aliança feita entre Deus e Noé, que dizia que não mais destruiria a terra daquela forma, e que o sinal da sua aliança seria um arco que ele colocaria no céu. Glória a Deus, maravilhoso, não é, irmãos? Então, Deus decide espalhá-las para que os homens, separados uns dos outros, tivessem mais oportunidade de sobreviver numa terra contaminada pela apostasia. Porque enquanto eles estavam juntos, a apostasia já havia tomado forma. Lembrando que é apostasia, irmãos. Apostasia é quando eu, você, qualquer crente que conhece a Deus, mesmo conhecendo, sabendo de toda a consequência de se desviar do seu caminho, de andar distante de Deus, ainda assim vai lá e faz isso. Anda distante dele, sabendo de toda a consequência que isso traz. Isso é apostasia, que era o que estava acontecendo aqui nessa época. Então, para resolver esse problema e começar tudo de novo, foi que Deus confundiu as suas línguas, para que, de alguma maneira, algumas dessas pessoas retomassem o princípio divino, que era aquilo que ele havia ensinado desde quando reuniu Noé e ensinou, e Noé espalhou a doutrina. Tudo bem, irmãos? Vamos lá. Item 3.2, o efetivo povoamento da terra. Sabemos que Deus forçou os descendentes de Noé até os confins do mundo. Espalhou por várias nações, por vários lugares que, quando estudamos geografia bíblica, conseguimos identificar esse povo em várias partes do mundo. Caso isso não tivesse acontecido, irmãos, aquela geração teria muito provavelmente o mesmo destino dos pré-diluvianos. Quando eu digo isso, não é que morreriam afogados, porque Deus já havia dito que não destruiria mais com água, mas seriam destruídos de outra forma. Então Deus precisou interferir aqui e espalhar o povo para que eles tivessem uma chance e uma oportunidade de retomar. Assim como aquela geração chegou aos confins do mundo, aquela geração anterior, o Senhor Jesus ordena também a nos levar e quer que nós levemos o Evangelho a todos os povos e que todas as nações venham a ouvir as boas novas. Então, olha que coisa interessante, quando a gente olha lá para trás, a gente vê um projeto de Deus pegando esse povo, espalhando por toda a terra, mas querendo esse povo para ele, junto dele. Os irmãos estão entendendo? O Senhor não abriu mão desse povo, não, o Senhor queria eles. E aí, através de Jesus Cristo e de sua obra na cruz, ele, como eu disse para os irmãos agora há pouco,
falando a respeito daquela reunião, o Senhor Jesus juntou todos os discípulos, e isso envolve você aí e a mim aqui, e nos enviou a todas as partes do mundo. Alguns aqui mesmo, eu e você aí perto, na sua região, no seu grupo de convivência, de relacionamento, e alguns outros que vão a nações distantes, que são os missionários. Quero finalizar aqui que a mensagem ela é do Senhor Jesus, quando nos manda todas as nações a pregar esse evangelho da paz, esse evangelho da salvação a todas as nações que estão espalhadas, ela tem uma finalidade, que quando isso acontecer, quando esse evangelho se tornar conhecido às nações, então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14, diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Os irmãos entendem? Quando nós avançarmos, atingirmos as extremidades da terra com o evangelho, que mais nenhuma criatura nessa terra, ou nenhum homem, tenha ouvido falar da mensagem de salvação, mensagem do reino, como está escrito aqui, enquanto tiver gente por aí, ele vai aguardar. Mas quando toda essa mensagem for espalhada por todos os confins da terra, está muito próximo, irmãos, esse dia. Porque antigamente era difícil chegar aos povos, era difícil ir muito longe, mas hoje não existe mais distância. Lembra que falamos da globalização ser diferente do globalismo? Uma das coisas boas da globalização é que a distância entre os povos diminuiu. E hoje nós conseguimos alcançá-los com muito mais facilidade. E eu fico olhando e pensando, gente, será que tem ainda em algum lugar alguém que ainda não ouviu falar do Evangelho, com toda essa tecnologia disponível? Eu creio que ainda existe, mas são muito poucos, e está chegando a hora do Senhor Jesus vir e buscar você e buscar a mim. Faça a sua parte, leve o Evangelho a toda criatura, leve o Evangelho à sua vizinhança, à sua família, aos seus amigos e a todo o seu grupo de convivência. E quando você conseguir também, invista financeiramente na vida de missionários, para que eles vão aonde você não pode ir. Invista tempo em oração por aqueles que estão indo, porque você não consegue chegar a esses lugares. Dessa maneira, você também vai estar fazendo essa obra de missionário, enviando, sustentando e orando por eles. Agradeço por você ter ficado comigo até agora. Nós vamos finalizar essa etapa da lição aqui. E a semana que vem nós concluiremos a lição número 9. Que Deus abençoe sua vida. Lembrando você que amanhã às 18h30 tem a nossa live, nosso culto de adoração lá no Facebook pela Church. E eu espero você lá juntamente com o pastor Daniel e todos os irmãos que se reúnem ali aos domingos para celebrarmos juntos e adorarmos ao Senhor. E dessa forma também levarmos a palavra até os confins da terra. Tenha um bom final de sábado. Deus os abençoe.